Fala pessoal, aqui quem fala é o Matheus do Fogostats e eu tô aqui nesse vídeo para falar sobre o grande destaque da defesa do Botafogo, Adrielson. E nessa análise de hoje vamos falar sobre alguns detalhes que tornam esse zagueiro tão importante na proteção da grande área e também essencial para o sistema de jogo do Luiz Castro. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e deixar o like no vídeo, assim o YouTube vai entender que você está curtindo o meu trabalho e vai recomendar para outros mais botafoguenses. Beleza, pessoal? Conto com essa moral de vocês e vamos para o nosso vídeo de hoje que é sobre o Adrielson. Bom, começando com a análise do Adrielson, eu trago aqui alguns dados bem interessantes da gente analisar antes de partirmos para o vídeo dele, analisar o desempenho de fato com ele jogando na prática. Trouxe vários dados defensivos que ilustram como essa parte dele é a parte mais forte mesmo. A parte de construção ele ainda precisa melhorar um pouco, mas na fase defensiva ele realmente se destaca um absurdo. E não é à toa que já é avaliado por muita gente como um dos melhores zagueiros do Brasil e que também merecia talvez até uma convocação para a seleção brasileira. Mas agora partindo para os dados, esse primeiro dado é de tackles mais interceptações, que significa desarmes mais interceptações, né, aportuguesando, e a média por 90 minutos é de 2,94, o que garante a ele que ele esteja acima de 80% dos outros zagueiros do Campeonato Brasileiro. Então essa é a comparação. E em defesas, na verdade, alívios, né, traduzindo melhor isso, ele fica acima de 97% dos outros zagueiros, que é tirar a bola da zona de pressão para sua defesa poder se reorganizar. E a média por 90 minutos é de 6,54. Em faltas cometidas é o inverso, né? Quanto menor o número de média por 90 minutos, maior a porcentagem. Ele está acima de 94% dos zagueiros na Série A nesse quesito. Então, um zagueiro que defende muito bem, está acima da média em desarmes e interceptações e ainda por cima, poucas vezes, comete faltas. Em cortes, que é mais aquela questão de um cruzamento do adversário, em que ele consegue fazer esse corte, né? Ele tem uma média de 1,96 por 90 minutos e fica acima de 90% dos outros zagueiros na competição. E o grande destaque dele, que muita gente ama essa parte, que é muito importante, claro, para qualquer sistema de jogo, não só o do Botafogo, que é a porcentagem de duelos aéreos ganhos. O mais impressionante do Adrielson é que, pelo fato dele ter 1,82 de altura, seria um pouco mais difícil, em tese, para ele de ganhar essas disputas aéreas, né? Porque dificulta um pouquinho na parte física, principalmente quando pega algum centroavante mais alto que ele. Mas não é isso que a gente vê. É um zagueiro que tem uma impulsão extremamente grande, facilita também para que ele faça essas disputas e ganhe. Então, 75% de aproveitamento faz com que ele esteja acima de 94% dos outros zagueiros dessa liga. Então, em dados defensivos, dá pra gente notar como em vários âmbitos o Adrielson se destaca bastante. Então agora vamos falar sobre termos posicionais para mostrar para vocês como ele consegue ajudar de diversas formas e como ele é diferente também do Vitor Cuesta em alguns quesitos. Então agora falando sobre esses aspectos posicionais, eu chamo aqui na tela os dois mapas de calor de Vitor Cuesta e Adrielson na Série A 2023. E aqui a gente vai conseguir notar algumas coisas bem específicas e legais da gente perceber, que no jogo mesmo dá pra gente notar em alguns momentos, mas é legal também ver como isso se traduz nos dados. Então, com a avaliação dos dados também dá para ter uma noção desse estilo de jogo. Então, olhando para o mapa de calor aqui da esquerda, a gente tem o mapa de calor do Vitor Cuesta. Então, obviamente, o seu calor vai estar um pouquinho mais para cima, que é o lado esquerdo do campo. E o que a gente nota no Vitor Cuesta? É um zagueiro que costuma se aproximar mais da linha lateral, então coloquei até essa linha branca tracejada para a gente saber diferenciar ali o momento que entra o corredor lateral e o corredor central do campo. Então, no corredor lateral esquerdo, olha como o Adrielson, olha como o Vitor Cuesta ele consegue fazer todo esse acompanhamento do lado esquerdo do Botafogo e chega até no ataque. E se a gente for para o corredor central agora, olha como ele defende bastante a própria área, defende também esse lado mais esquerdo ali do corredor central, mas olha no lado direito, como não tem muito calor, ele chega pouco também no corredor lateral direito, até porque não é necessário, né? Ele faz essa defesa e também pelo vigor físico dele, já de 35 anos de idade, então é melhor mantê-lo ali naquela zona onde ele consegue manter o seu nível de intensidade e não precisar deslocá-lo para essas outras áreas. Mas se a gente compara com o mapa de calor do Adrielson, que é esse mapa de calor aqui da direita, olha como é diferente. O Adrielson, ele não tem esse aspecto criativo tão grande como o do Cuesta. Então, o Cuesta ele se aproxima da linha lateral também para dar aqueles passes de diagonal, né, de fora para dentro, para achar algum meia
dentro do bloco adversário. O Adrielson não faz isso com tanta frequência, então ele não se aproxima tanto aqui desse corredor lateral. Olha ali na parte tracejada, olha como o calor dele é muito diferente do Vitor Cuesta, como não chega tanto ali no campo de ataque, né? Então essa já é uma diferença. Agora, se a gente olha para o corredor central, olha como ele está muito mais bem ocupado pelo Adrielson. Olha como o Adrielson chega até lá no lado esquerdo, o próprio lado do Vitor Cuesta, também para fazer essa movimentação, para fazer essas ações defensivas, e também como ele avança até o círculo central ali do meio de campo. Dá uma comparada com o mapa de calor do Vitor Cuesta. Ele não chega tanto ali no círculo central. Agora olha o do Adrielson, o calor já está ali basicamente tomando o círculo central inteiro. Então mostra como o Adrielson, ele, assim como o Vitor Cuesta, também tem um papel de saltar pressão para atacar esse adversário que receba no entrelinhas, mas ele salta com muito mais frequência do que o seu companheiro. Porque ele tem mais velocidade, porque ele tem um vigor físico melhor e a idade dele também proporciona isso. E além disso, também é um jogador que é responsável por defender o tiro de meta do adversário. Então sempre que o adversário der aquele tiro de meta longo, né, procurando um centroavante ali para fazer o pivô, quem estará ali para defender essa bola é o Adrielson e na maioria das vezes não o Vitor Cuesta. Então é um zagueiro que vai conseguir fazer essa recomposição, na verdade essa proteção das costas do seu lateral direito, vai conseguir também auxiliar o zagueiro pela esquerda, nesses botes mais à frente, vai defender o tiro de meta e vai ser o responsável também por essa defesa ali dos cruzamentos na grande área. Então, é um zagueiro que nos aspectos defensivos é quem tem mais trabalho na linha defensiva do Botafogo, porque ele faz a cobertura de um monte de gente e, vendo o vídeo mais à frente, a gente vai conseguir notar isso com mais clareza. Mas falando sobre os aspectos posicionais, é basicamente isso. Agora, partindo para os lances, para a gente ter noção de tudo aquilo que eu falei na prática, vamos ver agora o Adrielson contra o Fortaleza. E nesse primeiro lance já temos aquilo que eu falei para vocês da proteção das costas do lateral. O Fortaleza identificou um espaço nas costas do Rafael, que está ali na linha do meio de campo, mas o Adrielson estava muito bem posicionado para fazer a interceptação desse lançamento e já orientando também a interceptação para um companheiro mais próximo, que é o Marlon Freitas. Inclusive, o Marlon Freitas tem um papel muito importante nessa fase defensiva. E aqui, nesse caso, é o Fortaleza identificando um homem livre nas costas do nosso primeiro volante. O Adrielson tem esse entendimento e ele vai fazer essa cobertura num lado que, teoricamente, é do Vitor Cuesta. Então, ele salta essa pressão, lembrando até daquilo que eu falei para vocês do mapa de calor. Então, ele se desloca para o lado esquerdo para fazer essa perseguição. Então, o Thiago Galhardo, se ele recebesse sozinho ali, talvez ele tivesse tempo e espaço para virar de frente para o nosso gol. Então, essa pressão do Adrielson faz com que ele não consiga fazer isso, né? E dê o passe para trás. E aí ele permanece indo para cima do jogador do Fortaleza, acaba não conseguindo fazer o desarme, mas essa pressão, mesmo assim, é muito importante. E aí o que eu destaco para vocês? O trabalho dele, obviamente, não é sozinho. É importante que os outros jogadores também entendam suas funções. E é o caso do Marlon Freitas. Por mais que ele tenha gerado espaço nas costas dele, que foi coberta pelo Adrielson, dessa vez é o inverso. O Adrielson gerou um espaço ali na última linha defensiva e quem vai ocupar esse espaço é o Marlon Freitas. Então, aquele camisa 9 ali do Fortaleza estaria sozinho se nenhum volante tivesse feito a recomposição. Mas o Marlon, ele foi trabalhado pelo Luiz Castro para fazer exatamente isso. Então, se o Vitor Cuesta sai para fazer uma perseguição, é o Marlon que vai virar um zagueiro. Se é o Adrielson fazendo isso como nesse lance, novamente, o Marlon vira esse defensor, justamente para proteger o time dessas bolas aéreas, que no caso é o Rafael que faz a interceptação. E aí o Adrielson faz a interceptação, né, dessa segunda bola, não deixa o Thiago Galhardo ganhar de novo, ele acaba interceptando ali para uma zona que não foi muito boa, mas também pelo posicionamento corporal dele foi o jeito que ele conseguiu cortar, mas aí ele mostra de novo a importância dele para entrar na área e conseguir fazer esse alívio. E agora mais um lance para ilustrar aquilo que eu falei para vocês da proteção dos outros membros da linha de zaga. Então, o Botafogo aqui não fez a pressão no portador da bola, né? Deixou ele lançar mais de longe, o Caio Alexandre. Ele identificou alguém fazendo uma corrida nas costas do Vitor Cuesta. Ele tentou o passe e adivinha quem vai fazer a cobertura? Exatamente, o Adrielson. Então, esse papel dele é fundamental, porque ele protege as costas do primeiro volante, protege as costas do lateral direito e protege também as costas do seu próprio companheiro de zaga. E o que eu falei para vocês também do tiro de meta, defendendo sempre esses possíveis receptadores. Então, o Lucero do Fortaleza também teve muita dificuldade para receber
essas bolas. Então, o zagueiro realmente que tem uma desenvoltura muito grande para participar, né? E aquilo também dá proteção do lançamento lateral, né? Tentaram achar ali o Lucero mais uma vez, ele não deixou esse jogador receber. E aí a imagem tá um pouco ruinzinha, mas é mais para falar sobre o perfilamento corporal do Adrielson no 1 contra 1, que é muito interessante. E aí nesse lance ele tá no 1 contra 1 com o Thiago Galhardo. E ele sempre deixa o corpo lateralizado, se abaixa um pouco mais, para caso ele precise fazer uma mudança de direção, ele não perder o equilíbrio. Porque se o zagueiro ele deixa os apoios muito afastados, né, e fica muito em pé, talvez ele possa perder o equilíbrio em uma eventual mudança de direção. Então vamos supor aí que o Thiago Galhardo tivesse balançado para a direita e cortado para a esquerda, talvez um zagueiro que não tivesse posicionado como o Adrielson está agora, possa ter perdido o equilíbrio, né? E quem lembra aí do lance também dele do desarme contra o Vitor Roque, ele mostra muito bem isso, né? Como manter esse corpo mais abaixado, lateralizar o seu perfilamento, facilita para fazer um desarme no adversário. Então, nesse caso é justamente isso. Ele faz essa movimentação e consegue pressionar ali o Thiago Galhardo e ganhar essa bola, e depois a bola acaba batendo na mão do Thiago Galhardo e a gente ganha a posse. E agora 2 lances em sequência que a gente vai perceber como ele salta a pressão com muita qualidade, né? Ele nota que alguém vai recebendo entre linhas, já faz a pressão, não dá tempo desse jogador receber a bola e girar o corpo, né? Sempre se impondo fisicamente, isso dificulta muito para o adversário. Então, ali, o Fortaleza tinha recebido a bola no nosso campo de ataque. Com a pressão do Adrielson, esse jogador teve que voltar para o campo de defesa. Então, por isso que é muito importante você ter essa pressão, né? Mesmo que você não consiga recuperar a bola. E aí, mais uma vez, olha como esse jogador vai ser identificado do Fortaleza, né? Nas costas do nosso primeiro volante e nas costas do ponta. Quem vai fazer essa pressão? O Adrielson, e faz esse jogador voltar para a defesa novamente. Então, acho que deu para notar, né, como o Adrielson realmente é essencial no nosso sistema defensivo, protege essas bolas no entrelinhas como ninguém, protege tiro de meta. Então, se você falar para algum amigo seu que o Adrielson é um dos melhores zagueiros do Brasil e talvez o melhor na parte defensiva, você agora tem base para isso, você agora tem um vídeo para poder mandar para o seu amigo. Então, fica à vontade para compartilhar. Então é isso, gente. Chegamos ao final do nosso vídeo. Queria pedir novamente para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like no vídeo, como eu falei lá no início. O like é muito importante para o YouTube entender que o meu conteúdo tá agradando bastante o público, né? E vai recomendar também para outras pessoas para o nosso canal crescer cada vez mais. Conto com a moral de vocês também na inscrição do nosso grupo VIP, então se você quer receber análises exclusivas, vídeos antecipados, tem como você ter o acesso aqui no link da descrição. Só você clicar lá para entender um pouco mais como funciona. Beleza, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo.